A Cantina e Pizzaria 13 de Maio, no Italianíssimo Bexiga, serve as melhores pizzas e massas da região. Em ambiente descontraído, com mais de 20 anos de tradição, as pizzas são feitas artesanalmente e assadas em forno a lenha. E ainda uma grande opção em vinhos espera por você. Rua 13 de Maio, 552. Informações e delivery 11 3285 0137. Ela partiu e nunca mais voltou. Ela sumiu e nunca mais voltou. Ela partiu e nunca mais voltou. Ela sumiu e nunca mais voltou. Se souber onde ela está, diga que eu vou lá buscá-la. Pelo menos telefone em seu nome, me dê uma dica, uma pista, insista. Hey, oh, e nunca mais voltou. Ela sumiu e nunca mais voltou. Ela partiu e nunca mais voltou. Ela sumiu e nunca mais voltou. Se eu soubesse onde ela foi, iria atrás, mas não sei mais nem direção. Várias noites que eu não durmo um segundo, estou cansado, magoado, exausto. E nunca mais voltou. Ela sumiu e nunca mais voltou. Ela partiu. Paulinho, essas músicas de dor do cotovelo, tem uns amigos aí que estão sofrendo ouvindo você cantar. Mas essa confeitaria de Jesus realmente faz coisas lindas, você está de parabéns, viu, Simone? Obrigada. E essa sacolinha aqui, escrito fé, então, olha, a Páscoa a gente tem que lembrar que a Páscoa é a ressurreição, né? A ressurreição. Tem uma importância tão grande quanto do Natal, não é, Roberto e Luciana? Porque eu vejo que é na Páscoa que o cristianismo realmente tem a sua confirmação por causa da ressurreição, não é verdade? Exatamente. Você não quer falar a respeito? Você só fala hoje de política? Claro. Eu tô aqui te injetando. Páscoa significa passagem. Páscoa não é uma festa cristã, é uma festa judaica. E ela fala do momento em que os hebreus deixam o Egito, aquela noite da morte dos seus primogênitos, dos egípcios, quando houve o grande livramento dos filhos de Israel. E hoje nós comemoramos, ela foi incorporada ao calendário cristão porque foi exatamente na Páscoa que Jesus foi crucificado e no domingo da Páscoa que ele ressuscitou. Daí
para nós, é o marco zero. É o divisor de águas, é o divisor da história. Bacana, belas palavras. E aqui você tem os bombons, você tem esses ovinhos aqui, né, que ficaram muito bonitos. Tudo é chocolate isso aqui, né? Tudo chocolate. É. É E você manda entregar, e a pessoa só se comunicar com você, né? Já está aparecendo aqui o seu GC, né? Só entrar em contato, a gente manda entregar em toda São Paulo, né? Por encomenda também, né? Isso, por encomenda. E também indo lá, né? Isso, pode. Estamos com as portas abertas para qualquer visita. Um dia eu quero... Só está marcando que a gente entrega essa degustação pessoalmente. E um dia eu quero ver você e seus filhos cantando aqui também, viu? Cantando aí o louvor de vocês aqui, porque vai ser um grande prazer. E para mim também é uma grande honra ter tua família bonita aqui cantando com a gente, viu? Eu falo que é a família do Remy, a família dela, a família do Remy cristã, né? Eu quero ver aqui um pouquinho do que foi nesse VT, o que foi Suzano, que você, né, acabou vendo bem de perto, cuidando de perto, né? Os dois assassinos eram ex-estudantes da Escola Estadual Raul Brasil, invadida por eles por volta das 10 horas da manhã desta segunda-feira, na hora do lanche. Depois de atirarem a esmo, matando alunos e 2 funcionárias, e ferindo pelo menos 9 estudantes, eles se suicidaram. A polícia logo identificou os assassinos. Eram Guilherme Talci Monteiro, de 17 anos, e Henrique de Castro, de 25 anos. A polícia militar chegou ao prédio da escola 8 minutos depois dos tiros e já encontrou os 2 assassinos mortos. O que viram dentro da escola eram imagens de horror. Durante o massacre, foram feitas imagens de celular que logo ganharam as redes sociais, todas elas impressionantes. Antes de entrar na escola, os assassinos estiveram em uma loja de automóveis próximo ao colégio. O proprietário do estabelecimento, Jorge Antônio de Moraes, tio de Guilherme Talci Monteiro, levou 3 tiros e morreu. Fizeram uma ação preliminar em uma locadora, onde atiraram num senhor chamado Jorge Antônio Moraes. Roubaram um Onix branco e seguiram para esta escola. Qual que é a característica desse fenômeno criminológico? Atirar de maneira aleatória, procurando aumentar o maior dano possível, né? Então foram utilizadas armas, revólver calibre 38, uma besta, que é uma arma de flechas. Foi encontrado um arco e flecha e foi encontrado uma machadinha com um dos agressores. Os mortos são Marilena Ferreira Vieira, o meso-coordenadora pedagógica, Eliana Regina de Oliveira Xavier, agente de organização escolar, e os alunos Pablo Henrique Rodrigues, Cleiton Antônio Ribeiro, Caio Oliveira, Samuel Melquiades Silva de Oliveira e Douglas Murilo Celestino. Jorge Antônio de Moraes, comerciante, morto antes da entrada dos assassinos na escola. Ele é o tio de Guilherme, um dos assassinos. O governador do estado, João Dória, foi para Suzano assim que soube da tragédia. A cena mais triste que eu já assisti em toda a minha vida. O governo do estado de São Paulo e a prefeitura de Suzano darão todo o apoio material, inclusive, às famílias dessas vítimas, das crianças, das 2 instrutoras, 2 coordenadoras dessa escola estadual. Também o auxílio para o funeral e toda a assistência médica, psicológica que for necessária a partir de agora. Os corpos foram retirados da escola por volta das 4 horas da tarde e encaminhados ao Instituto Médico Legal. Eliana, a gente tem a ideia, né, quando a gente vê isso, porque parece que não tinha envolvimento de drogas, né, nesse caso, né? Não. De que as redes sociais, a internet, as informações sobre o terrorismo estão cada vez mais presentes entre os adolescentes. Seria isso mesmo? Olha, eu penso não, eu tenho certeza disso. Pelas investigações, enfim. Deixar bem claro que eu não estou cuidando desse caso como promotora de justiça, como procuradora de justiça. É porque eu estou na coordenação
dos programas de cidadania da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Então, o que engloba o CRAVE, que é o Centro de Referência de Apoio à Vítima, onde nós temos psicólogos, assistente social, e nós tratamos de vítimas ou sobreviventes ou parentes em crimes violentos. Então, eu fui atuar como coordenadora do CRAVE, com todas as pessoas do CRAVE de São Paulo, exatamente aí por determinação do secretário de Justiça. Nós formamos uma força-tarefa com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Justiça, a Secretaria de Saúde, e essa rede continua até hoje. Hoje, por exemplo, pela manhã eu tive uma reunião com o secretário da Educação, enfim, a Secretaria de Justiça, para montarmos a segunda parte do plano, que ainda é de luto, evidentemente, durante essa semana, e já montando até o final do semestre, para depois tratarmos de uma outra forma. Prefeitura, o trabalho está muito organizado. Mas o que a gente vê? A gente vê exatamente a internet. Então, assim, não que este menino não tivesse problema, o mais novo, o mais velho também tinha, mas não é ligado à droga, não é ligado a isso. É ligado a um problema psicológico e psiquiátrico que nós temos que enfrentar. Então, quando me perguntaram, no dia que eu estava lá no IML, auxiliando as famílias, né, das pessoas mortas, enfim, naquele trabalho especificamente, uma série de jornalistas acabou me perguntando, mas qual é o problema? Onde é que está o problema? O problema está na família, gente. Acorda. Acordem, porque a dark web, a deep web, é simplesmente todo esse engendramento do mal. Então, assim, do ponto de vista cristão, eu poderia dizer, é o demônio que está aí, e é o demônio que está aí mesmo. Mas como é que a gente chega até o demônio, né? Diante da inércia de toda a família. Esta que é a real. E não adianta a gente falar assim, mas meu filho é bonzinho, eu deixo ele na internet meia hora, eu deixo ele na internet 1 hora, meu filho não faria isso, meu filho não sei o quê. Está aí para a gente ver. Esse menino treinou, o mais jovem, treinou tiros durante 1 ano, em stand de tiro, não com arma verdadeira, mas, enfim, com outro tipo de arma, sempre na cabeça e sempre certeiro. Ele atirou nas cabeças das vítimas e andando, e com um revólver calibre 38, que é muito mais difícil para recarregar. Ele recarregava muito rapidamente e andava, coisas que alguns delegados de polícia não conseguem fazer tão rapidamente. Então estava completamente treinado, né? Preparadíssimo. Por que ele não matou mais? Porque os policiais militares estavam na cena do outro crime, a 2 quarteirões, quando disseram que fugiram num carro branco. O único carro branco que eles avistaram foi esse que estava parado em frente à escola. Se tivessem mais armas, só tinha um revólver. Se tivesse o outro com uma arma, naquelas pessoas correndo, quantas vezes? Não, esse menino mais jovem, que se utilizava da arma de fogo, ele tinha uma precisão absurda. Os próprios delegados que atenderam no local, enfim, toda a polícia falou a mesma coisa. E pelas cenas, né? Ele andava e atirava certeiramente. Enquanto o outro se utilizava de um machado, vários. Contato com as famílias, né? A senhora esteve em contato com as famílias. Estive. O governador ofereceu R$100 mil. Alguma família aceitou? Isso eu não sei dizer. Eu não sei dizer porque isso não faz parte da minha atuação ali. Como é que a senhora percebeu ali a reação das famílias? O governador Dória oferecendo esse dinheiro, R$100 mil. Como é que as famílias receberam essa... Então, nesse momento que eu estou acompanhando os meus técnicos, né, da Secretaria da Justiça. Quando eu estive lá, eu estive exatamente para poder, num primeiro momento, saber o que essas famílias precisavam. Precisavam naquele momento onde nós montamos uma força-tarefa, onde nós ficamos dentro do IML, a família chegava, nós recepcionávamos a família não dentro do IML, mas dentro da capela do cemitério, porque é colado, o IML de lá é muito pequeno. Imediatamente eles conversavam comigo, eu perguntava no primeiro momento o que se precisava, né? O que precisaria naquele momento. A mãe
filho da dona Marisa, acho que é Marisa o nome dela, precisava retornar ao Brasil. Então, isso foi providenciado pela Secretaria de Justiça. E alguns outros pequenos pedidos que as famílias faziam em relação às suas vítimas. E, logo em seguida, os psicólogos encaminhavam estas famílias, infelizmente, para o reconhecimento. Por que eu estou perguntando? A senhora acredita, a senhora que trabalha com a justiça, que uma pessoa que é morta dentro de uma instituição pública, independente de ser uma escola, uma vítima de um crime de homicídio, ela merece ou ela deveria receber? Ela tem que receber. Tem que receber. Tem que receber. E você acha que o Estado deveria ter esse compromisso, como o governador fez, de adiantar esses valores? Não precisaria nem adiantar, é só entrar com uma indenização por danos morais e danos físicos, porque é um prédio público. É a mesma coisa que alguém morrer dentro do fórum, em qualquer lugar, né? O que não se faz, por exemplo, é a investigação suficiente no caso da sua entrevista em relação àquela criança que estava internada lá. E a médica daquele lugar foi muito clara quando ela disse o seguinte: eu não ia colocar para fora porque ia ser omissão de socorro. Eu salvei da maneira que eu tentei salvar da maneira que eu podia. Esse caso da criança de 5 anos em Goiânia. Exatamente. Então, e aí você vê a falta de estrutura, né, lá no estado de Goiás, em relação a uma pessoa que está internada numa cadeira. Isso é um assombro, né? Agora, lá em Suzano, essa parte indenizatória é obrigação do Estado. É obrigação, porque eles estavam num espaço público. Estavam ali abrigados pelos professores da escola. E a pessoa aceitando, ela tem que depois assinar um compromisso de que ela não vai processar o Estado. Sim, mas ela também pode não aceitar e processar. Bom, a gente também, estamos chegando no final do programa, né? Foi quase 2 horas de programa, mas já estamos chegando no final. E eu tinha feito essa colocação a respeito do Supremo Tribunal Federal, o chamado Suprema Corte desde o Império, né? E a gente falou rapidamente antes de ir para o intervalo. E eu gostaria de saber, Dr. Rubens Leite, o que o senhor pensa a respeito do Supremo de hoje? A população está desacreditada e aí engloba todos vocês num só saco, né? De farinha. Me diga. Vê, a carreira da magistratura, ela exige uma postura diferenciada dos demais profissionais, ainda mais numa Suprema Corte. Quando alguns ministros começam a entrar em discussões polêmicas, a própria sociedade já acaba desacreditando aquilo. E quando surgem decisões que, por mais que técnicas vão em desacordo com o que a sociedade espera, porque o papel da Suprema Corte é exatamente esse, é julgar conforme a Constituição, não atender absolutamente ao populismo, né? Então, aí você tem um descrédito. Então, acho que tem que ser feito um trabalho de reconstrução da imagem do Supremo Tribunal Federal, principalmente pela postura dos seus membros. Doutora Eliana. Eu acho que assim, cada macaco no seu galho, vamos ser bem claros. Né? Legislativo no dele, Ministério Público no dele, magistratura na dela, Supremo na dele. Quando começa a ver inversões de papéis e cada um quer entrar na seara dos outros... Os ministros começam a ser políticos, né? E às vezes até interpretação de lei que não lhe cabe, né, naquele momento. Exatamente. Não é questionada a lei. Então, eu acho que, nesse momento, o tribunal está passando por uma fase muito delicada, e eles têm que voltar só a aplicar a lei. Ponto. Aplicou a lei, está ótimo. Seja ela boa ou ruim, né? Deputado, como o Congresso vê e como o senhor vê a atuação do Supremo hoje, que está tão desacreditado da população brasileira? Eu tenho muito respeito pelo Supremo Tribunal Federal. E não é possível nós termos um país forte, uma nação forte, sem instituições fortes. Então, é muito temerário nós vermos abalado esse eixo do Estado democrático de direito que é a nossa Suprema Corte. Eu divirjo do Supremo em algumas das suas posições, como, por exemplo, a sua decisão recente de transferir os casos de crimes de Caixa 2 para a Justiça Eleitoral.
apresentei, em nome do Podemos, um projeto de lei para corrigir essa distorção, até compreendendo que quando você tem um placar muito apertado, foi 6-5, isso é sinal de que o próprio judiciário está chamando o legislativo para deliberar sobre o tema, para lançar luz sobre o tema. Mas, por outro lado, quando você tem a Suprema Corte, que é a reserva moral, a reserva de integridade do nosso país, e deve ser, a TV Justiça, que transmite as sessões da Suprema Corte, atrapalha a Suprema Corte. Quando você vê os componentes, os integrantes desta corte discutindo nas redes sociais, atuando nas redes sociais, entrando em discussões pessoais e polêmicas, você percebe que eles estão prestando um desserviço à instituição. Os integrantes da Suprema Corte precisam compreender que eles precisam preservar, nos ajudar a preservar o valor dessa instituição como eixo do Estado Democrático de Direito e se preservar mais. Agora, eu vejo com muita temeridade os ataques que têm sido desferidos contra o Supremo, inclusive manifestações. Isso não ajuda em nada. Pelo contrário, nós precisamos ter um reencontro com o nosso destino, valorizando os eixos do Estado Democrático de Direito. Eu sou pai de 2 filhos. Minha filha tem 32 anos, meu filho tem 28 anos. Minha filha me deu 3 netos. Me deu a senhorita Lívia, que tem 12 anos, me deu a figurinha, que é a senhorita Lorena, que tem 3 anos, e agora, faz menos de 10 dias, me deu o Lorenzo. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Lorenzo, eu acredito no Brasil. Eu amo o Brasil. Eu tive inúmeras oportunidades de sair desse país, mas eu amo o Brasil, eu quero ver meus filhos aqui, meus netos crescendo neste país. Eu acredito que quando os meus netos estiverem aqui como adultos, vão viver no Brasil melhor, mais organizado, mais eficiente e com menos corrupção do que aquilo que nós verificamos hoje. Mas nós temos que ter muita responsabilidade. E não ajuda em nada, em nome de chamar a atenção nas redes sociais, em nome de se tornar um astro das redes sociais, não ajuda em nada esse ataque às instituições que são os eixos da democracia. Vai ser a palavra final do programa, a gente está encerrando e falou muito bem, muito obrigado. Eliana, também pelas suas palavras agora a respeito do que você sintetizou tão bem com relação à justiça, não foi só ao Supremo, né? As suas palavras foi destinada à justiça do país. Doutor Rubens Leite, muito obrigado, bom te rever. Prazer, né? meu. Bom que a gente revê o advogado de ano em ano, né? Tô brincando, é que eu acabo falando mais com os outros advogados da RGL, né? E ele é como ele, né? Um dia eu vou bater lá no teu culto na Igreja Batista para pegar você lá para resolver os problemas. Olha só, Tony Castro, sempre brilhante, sempre brilhante. Muito obrigado pelas matérias e vamos reservar aquela matéria também do Povo de Rua, né, para um programa sobre isso, que eu acho que merece, né, um assunto que merece especialmente. Eu trabalhei durante algum tempo com as pessoas na rua e é muito complexo. É um assunto que rende bastante, porque você vai desde a ingerência do Estado até aos problemas e complexos pessoais de cada um, né? Mas eu queria dizer que a família brasileira tem no Chocolate Pão, com certeza, o chocolate mais gostoso, com seu pão de mel, as moedas de chocolate ao leite, o melhor granulado, os chocolates, a Pop Pan, tudo que enche a boca da gente de água. E a nossa corujinha, que são as pastilhas ao leite, coberto com os olhos da corujinha da Pan. Quem já provou é uma delícia. Chocolate Pan é o doce sabor da infância. Gostinho que lembra a infância, chocolate dos momentos especiais. Ontem era tão bom e hoje está ainda melhor. Produtos Chocolate Pan é uma delícia. Produtos Chocolate Pan.
Chocolate Pan, fazendo seus momentos inesquecíveis. É isso aí, os nossos convidados já estão recebendo aqui uns brindes da Pan. Paulo Cremona também, eu estava vendo que você tinha recebido. Não vou botar aqui não, que eu não quero ganhar. E a gente vai encerrar com a música de Paulo Cremona, dizendo que o Brasil é passado a limpo pelo nosso Congresso, pelos nossos ilustres deputados, por uma pessoa honrada como você é, porque você é um homem honrado, um homem digno, com pessoas na nossa justiça, como a gente tem o Dr. Rubens, Eliana Passarelli, que representa para mim um exemplo na justiça do Brasil, na justiça latino-americana. Você sabe disso, que não é porque eu sou só seu amigo, é porque eu tenho uma admiração profunda por você, Eliana. Você sabe disso mesmo. Muito obrigada. Viu? Eu por você. E a gente vai, nós aqui na comunicação, né, Tony Castro? Só exigindo. Vamos lá, fazer perguntas às vezes, né? Difícil, não que a gente esteja se posicionando, né, deputado, né, mas doutora? tem que ser. Mas a gente faz algumas perguntas que o povo faz pra gente quando a gente está na rua. Paulo Cremona. Vamos embora. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer e uma honra estar aqui em todos os programas. E eu também, assim como o deputado Roberto falou, eu também acredito no Brasil, eu também acredito que as coisas podem mudar, só depende da gente dar o primeiro passo. Esse primeiro passo foi dado. Então, a gente tem que cobrar mesmo, tem que lutar, porque o Brasil é nossa casa, a gente quer nossa casa sempre limpa. Então, vamos lutar porque a gente merece isso aí, a gente já sofreu bastante. Canta pra gente e nós, povo, vamos passando aí o Brasil a limpo. Desafio é andar sozinho, esperar no tempo nosso destino, não olhar pra trás, esperar na paz que me traz a ausência do seu olhar. Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar. Mesmo eu sendo menino, aprendi. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora. Por favor, me ensine como guardar o meu amor.